Tem muita gente que pergunta, mas e a idade? Isso pode aparecer em qual idade? É de criança, pode aparecer mais velho, na adolescência, ou na fase adulta, ou quando idoso, né? Então acho que é interessante esclarecer se a asma pode aparecer depois de velho, Então, digamos assim. é interessante isso. Vamos lá. A asma é uma doença de várias faces e vários fenótipos, vários, digamos, subtipos, né? A asma de predomínio alérgica, ela geralmente tem manifestações na infância, né? Então, a história natural é aquela criança que tem uma rinitezinha, tem uma dermatite atópica, algumas apresentam a intolerância alimentar, e aí começa a desenvolver uma tosse persistente, uma tosse mais arrastada, uma tosse geralmente mais do período noturno, madrugada. A criança começa a ter uma tosse quando faz algum esforço, aquela criança que vai para o pula-pula, não aguenta de tanto tossir, chega até a vomitar, ou até mesmo falta de ar, sibilância. Então, a criança que tem já um quadro alérgico ou cutâneo ou a rinite e começar a manifestar esse tipo de sintomas, sim, já tem que ser pensado e caminhar para esse diagnóstico da asma. Então, a asma de predomínio alérgico geralmente começa na infância. Mas, como eu já falei aqui, tem aquele perfil de asma, aquele tipo de asma que não se manifesta na infância e vai aparecer na fase adulta. Então, respondendo à pergunta do Daniel, que é uma pergunta comum nas redes sociais, aqui no consultório, doutor, eu nunca tive asma na infância. E agora, aos meus 50 anos, eu estou cansando. Eu nunca fumei, nunca tive problema respiratório, sou atleta, tal, não sou obeso, e estou começando a sentir dificuldade respiratória em situações que eu não sentia. Então, isso pode ser asma? Pode. A gente vai, dentre as hipóteses diagnósticas que a gente vai estudar nesse caso, a asma é uma delas. Então, a asma não necessariamente vai se iniciar na infância. Tem aquele paciente asmático que vai manifestar na fase adulta. E às vezes também o paciente tem sintomas mais brandos da asma na infância que não foi suficiente para dar o Sim, diagnóstico, para fazer o sim. diagnóstico. Ele tosse com facilidade, toda vez que gripa, passa uma semana tossindo, aquilo Isso. ali passa meio que batido, mas já tem um padrão de hiperreatividade bronca, Sim, né, que se exacerbou por algum motivo sim, na sim. fase adulta, quando idoso. Principalmente tosse, né? Então eu percebo aqui no consultório que muitas das vezes um quadro recorrente de tosse não é valorizado pelos pais, até por profissionais, né? Pediatras e tal. Que esse quadro recorrente de tosse, essa tosse mais persistente, ou então essa tosse, tipo aquela criança que toda vez que pega uma virose, como você bem falou, tosse desesperadamente por um período mais prolongado, aquela tosse arrastada. E se isso se torna recorrente, sim, o diagnóstico de asma é extremamente plausível. Então, eu concordo, Daniel, às vezes é muito subestimado, né? E às vezes a criança já tem ali sintomas para se pensar em asma e não foi pensado nisso. E aí ele cresce, mantendo esse padrão, e lá adiante vai começar a ter falta de ar, cansaço e tal. E aí sim, porque na verdade a tosse, que é um sintoma importante na asma, muitas vezes é subestimada com relação à asma, entendeu? Ao diagnóstico de asma. Pensa em várias coisas, mas esquece que a asma é uma das causas de tosse crônica, principalmente em criança.